E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Roy, na área para a gente comentar aqui as duas operações que foram operações contra a tendência, né? Onde realmente fica mais complicado e vocês têm que tomar um certo cuidado, tá? Nem todo mundo consegue analisar o contexto, né, de forma correta, tá? Analisar o contexto, né, de forma que você consiga sair da operação, ou seja, que você consiga antecipar alguma leitura que você tenha feito de maneira equivocada ou que tenha saído alguma notícia ou algo do tipo para que você não seja estopado de bobeira, tá, pessoal? Então, contra a tendência tem que ter experiência, tá? Se vocês não têm ainda essa segurança contra a tendência, não façam. Façam a favor da tendência, tá? E hoje a gente teve aí alguns pontos importantes saindo pelo mundo, né? Discursos do Fed, né? Que realmente deram uma azedada no mercado, tá? Então a gente tinha aqui, ó, no gráfico diário, tá? Esses dois alvos aqui, tá bom? Então tínhamos esses dois alvos, tá? Tanto esse alvo, né? Como esse alvo aqui, foi aquele trap acionado na sexta-feira, tá? No 15 minutos, pessoal, o que que a gente tinha, né? A gente tinha ainda o segundo alvo, né, daquele pivô de baixa, tá acionado na sexta também, onde ele cumpriu o primeiro, hoje ele cumpriu o segundo alvo e ele terminou no terceiro alvo, tá, pessoal? Então, olha só que coisa interessante, né? E a gente poderia traçar aqui também, tá? Um outro alvo, tá? Que poderia ser considerado esse aqui, né? Ou seja, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo mais baixo, né? Então a gente poderia traçar esse alvo aqui e olha só como é que ele veio também buscar, tá? Vamos lá, pessoal. As operações, tá? Foram duas operações contra a tendência, tá? Onde a gente tinha divergência no 5 minutos, tá? A primeira operação que a gente fez foi justamente nesse PFR. Bom, então a gente viu esse PFR sendo formado, tá? Com divergência nos 5 minutos e resolvemos entrar na operação, tá? Como é contra a tendência, você tem que ver algumas características, tá? A primeira que a gente utiliza é: tá bem afastado da média de 9? Sim, tá bem afastado da média de 9, tá? Então a gente pode tomar posição tendo divergência nos 5 minutos, estando sobrevendido, tá? Tava em cima de um candle gatilho importante, mas ele ainda não tinha cumprido o alvo do pivô de baixa do 15 minutos, tá? O novo pivô de baixa, tá? Então, operação arriscada, tá bom. Quando acontece esse tipo de operação, pessoal, então olha só, o candle 17, tá? Ele deu a entrada, né? E depois ele terminou aqui, ou seja, formando o quê? Uma short de venda, tá? Então a gente formou essa short de venda aqui, tá? Quando é uma tendência de baixa muito forte, tá? Se o próximo candle rompe essa short de venda, eu tenho duas opções: ou eu saio da operação ou eu viro a mão, tá? Nesse caso, eu saí da operação, tá, pessoal? Não titubeei. Por quê? Porque ele ainda poderia cumprir esse alvo aqui do pivô, tá? E efetivamente ele foi cumprir lá, tá? E contra a tendência, galera, não tem como você ficar, tá? Não adianta virar torcedor.
tá bom? Então, olha só. Aqui eu utilizei a estratégia da short, tá? Ele chegou a andar 75 pontos. Então, ele teve 2 alvos atingidos, tá? Então, quando ele abriu aqui, o meu médio já estava aqui embaixo e eu não hesitei em sair da operação, tá? Então, aqui foi um stop móvel, mas foi um stop no gain, tá? Por quê? Porque 2 alvos foram atingidos na nossa estratégia, então deu essa possibilidade de sair no gain ainda quando cruzou essa short de venda contrária, tá? Então essa foi a primeira operação, tá? Era um PFR, né? Tinha divergência numa brutal tendência de baixa, né? Tava longe das médias, longe da VWAP, então era validado. Mas numa tendência brutal assim, se o próximo candle abre fora da short contrária, eu não hesito em estopar a operação, tá bom? Então vamos lá. Bom, quando ele cumpriu esse alvo, né? Ou seja, ele chegou a cumprir nesse alvo. Esse candle 22 era uma mamãe grávida, tá? Tinha divergência, só que eu estava com essa short de compra traçada e esse candle 23 ele abriu ainda sem romper a short, tá? Então eu não quis tomar posição aqui, tá? Aí teve esse candle 23, teve o candle 24, que era outra mamãe grávida, e o candle 25, pessoal, o que que ele fez? Ele efetivamente abriu fora da short e ele, quando começou a andar em direção aqui ao rompimento do 24, tá? Eu vi que não tinha nenhum IDP, ou seja, não tinha ineficiência de preço para baixo, tá? E resolvi tomar posição aqui no rompimento do 24, tá? A gente tinha divergência tripla, né, de alta, tá? Nos 5 minutos, então não titubeei, tá? O que eu fiz aqui, pessoal? Eu simplesmente fiz aqui o alvo, tá? E como era contra tendência, eu saí aqui no alvo de 61, tá? Eu não esperei o alvo de 100%. Operações contra tendência, pessoal, fica difícil você ficar esperando o alvo de 100 ou até de 161, tá bom? Nessa hora aqui que ele rompeu esse candle, o S&P também estava rompendo um topo prévio, tá? E estava indo assim realmente muito forte. Parecia até que ia reverter essa tendência, tá? Mas a gente não pode ficar no achismo, né? Então, se a nossa estratégia é para levar ou até a média de 9, ou até o candle gatilho, né? Ou até, no máximo, o alvo de 61, quando você está contra a tendência, a gente tem que cumprir, né, esse nosso checklist, tá? Então, nesse caso aqui, ó, foram 154 pontos, tá? Ou seja, eu usei uma estratégia em que eu fiz uma parcial e levei o restante até lá, tá? E aí, 3 dias feitos, tá? Ou seja, operação contra a tendência não foi das melhores, tá? Mas fazer o quê? Né? Ou seja, se você tem experiência, tem uma estratégia bem definida contra a tendência e uma gestão de risco, não tem problema nenhum você operar contra a tendência. Não é mais fácil, mas vale a pena às vezes em certas ocasiões, tá? Na minha opinião, pessoal, qual seria a entrada do dia, tá? Nessa hora que deu essa entrada, eu não estava aqui de olho no gráfico, tá? Eu estava trabalhando em outro projeto, tá? Aqui na consultoria, tá? Mas olha só, tinha essa short aqui, tá? Aonde, olha esse candle 12, tá? Ou seja, ele abriu fora da short e acabou dando a oportunidade de ir embora, tá? Então, para mim, a entrada do dia seria no rompimento dessa short aqui, tá? De venda, tá? Ou seja, essa short aqui.
Para mim, a entrada do dia foi aqui, tá? Mas eu não estava na hora vendo o gráfico, né? Estava atendendo o cliente e acabei não reparando. Tá bom, pessoal? Então, olha só, duas operações hoje contra a tendência, tá? Não é o que eu gosto de fazer, eu prefiro operações a favor da tendência, mas tem dias que você não consegue encaixar a operação, né? Então, se você traça corretamente aí os alvos, tá? Ah, outra coisa, pessoal, esse alvo aqui de 61, ele coincidia, tá, com esse alvo aqui de 100% do trap do diário, tá? Então, teve outra confluência boa, né? Então, eram vamos dizer, dois fatores aí fortíssimos de suporte para poder segurar o preço. Tá bom, pessoal? Então, essas foram as duas operações do dia. Amanhã estarei na comunidade C4, operarei com o pessoal lá, tá? Depois de uma semana, a galera tá com abstinência. Então, amanhã eu tô lá na comunidade C4 e espero que seja um dia aí bem abençoado pra gente, tá bom? Um beijão, um abraço, até amanhã.